A única parte ruim dessa maratona de jogos é não conseguir postar aqui com tanta frequência, porque não dá para parar entre um jogo e outro, às vezes, e vir gravar. É o tempo de comer, de fazer alguma coisa, e o algoritmo também ia ficar difícil. Mas esse domingo aqui, com Alemanha e Curaçao, Japão e Holanda, Costa do Marfim e Equador, essa até eu nem vou colocar nesse vídeo, eu pretendo fazer um separado amanhã, valeu muito a pena. Ontem, vale até uma correção aqui, né? Eu sou Eduardo Jardim, esse é o Guardian Futebol Internacional, mas a correção é, eu publiquei só no meu primeiro canal o jogo falado, a análise de Brasil e Marrocos ontem, que deveria ser em collab, que é o padrão que eu faço sempre, mas fazer o quê? Eu errei e esqueci de colocar em collab, mas tudo bem. Se você não assistiu, vê lá no Jogo Falado, se inscreve lá, se inscreve nesse também, nesse canal, este humilde canal, e se você puder deixa o like aí que é muito importante. Mas eu achei que, bom, falando agora desse vídeo, né? Achei que valia vir aqui para trazer para vocês o que eu penso sobre esses dois jogos, porque o, o primeiro, né, do dia, Alemanha e Curaçao, a gente já esperava que fosse uma goleada, né? Acredito que todo mundo esperava isso. Eu, honestamente, eu esperava, até brincando, eu coloquei no bolão com os amigos, eu coloquei um 4-0 para a Alemanha. Aí eu pensei, puta, talvez seja pouco, não sei, né? Mas tá bom, deixei lá o 4-0. Só que quando o Curaçao empata, e naqueles, sei lá, 5, 10 minutos ali que o Curaçao conseguiu até chegar em uma outra oportunidade, manteve o jogo minimamente competitivo, deu até para sonhar de repente. Acho que uns 10 minutos, vai, dá para falar uns 10 minutos. 5 talvez tenha sido exagero da minha parte. Mas deu para sonhar ali. Caraca, será que dá para o Curaçao buscar um ponto? Acabou que depois não, a qualidade da Alemanha, claro, era muito superior e não era nenhuma surpresa. Eu acho que 7 talvez tenha sido demais, mas não pelo volume de jogo, tá? Porque o volume que a Alemanha teve foi até para fazer mais. O Sané, se tivesse um dia minimamente decente, porque o Sané já não tá numa temporada, já não joga um futebol decente faz tempo, né? Sempre foi um jogador preguiçoso, mas agora ele tá preguiçoso e displicente ainda. Mas enfim, a gente sabe que não era para ele ser titular, né? Ele só tá aí porque o Gnabry acabou se machucando, o Leonard Cal também, então acabou caindo no colo dele a vaga ali. Mas eu não duvido nada se ele perder essa vaga ao longo aí da competição, com o Musiala fazendo esse papel mais aberto e o Havertz fazendo o papel de armador e aí entrando no time ou um Davi ou o próprio Voltemade, que não entrou hoje, enfim, não sei. Mas o que vale pontuar é a Alemanha teve um volume de jogo muito grande, poderia ter feito mais até, o que era esperado pela diferença técnica entre as equipes. Mas aí eu quis trazer esse jogo aqui, além de Holanda e Japão, né? O Holanda e Japão foi mais pela qualidade técnica. Né? Que jogo bom, cara. Que jogo bom. Quero falar dele já já. Mas mais pela curiosidade, né? Essa partida. Porque, de novo, já se esperava uma goleada e tudo mais, mas aquele período ali, Curaçao dificulta, faz um jogo interessante. Interessante dentro dos limites do Curaçao, é claro. Vale lembrar, uma seleção que nunca tinha passado perto, ou talvez até tenha passado em um momento ou outro de classificar, mas. Cara, e chegou a uma Copa do Mundo, tudo bem, tem o contexto de não ter Estados Unidos, Canadá e México nas eliminatórias da CONCACAF, né, que hoje são seleções mais estruturadas, mas conseguiu lá fazer o papel, deixando para trás seleções mais tradicionais, né? Costa Rica, Jamaica, enfim. E aí consegue chegar no seu primeiro Mundial com toda a questão, né, da naturalização, né, dos filhos ali da diáspora, né? São tanto que 25 jogadores do elenco são nascidos na Holanda, né? Que é um país que foi... A Holanda colonizou Curaçao, né? Então por isso que tem essa ligação muito forte. Só o Tahiti Chong, né, que é o titular, é um jogador inclusive de passagens, a gente falou aqui dele outro dia, né? Mas de passagem na base do Manchester United, hoje é jogador do Sheffield. Então sempre teve uma projeção ali até, né? Talvez nunca tenha atingido essa projeção que se esperava, mas é um jogador ali de alto nível, né? De ligas competitivas e tudo mais. Passou pelo Wolfsburg na Alemanha, passou pelo Bruges na Bélgica, pelo Birmingham na segunda divisão, enfim. Mas, então assim, repetindo, né? Contextualizando, né, melhor dizendo, é uma seleção que chegou ali com todos esses méritos, mas que não dá para esperar grande coisa. E aí, quando consegue o gol com o Comenência, né? E tem uma outra oportunidade interessante ainda, que é aquela com o Locadia, né, antes de ter
a pausa técnica ali, que aí acaba meio que dando uma quebrada no ritmo, né? Essa pausa técnica às vezes pode vir e ser interessante por algum motivo, mas em outros períodos também pode ser muito ruim. E hoje eu achei que foi muito ruim para Curaçao, né? Acaba diminuindo o ritmo, que eu nem acho que eles iam conseguir manter, tá? Mas aí, enfim, a Alemanha desanda, né? Vale só pela curiosidade, por ver um país lutando tanto assim, né? Eu acho que vai acabar perdendo para a Costa do Marfim e para o Equador também, vendo o nível que essas seleções apresentaram hoje também, que eu já esperava que fosse um bom nível. Acho que vão perder, mas é muito legal, é muito bom ter uma história dessa, né? No começo, eu até já falei aqui também em outro vídeo, eu fui um pouco contra esse aumento tão grande assim de vagas, porque você pensa, puta, vai ter muito time ruim na Copa. Mas esse lado sempre é muito legal, o lado das histórias, dos povos chegando pela primeira vez numa competição tão grande, né? E jogadores também que essa questão de naturalizar jogadores, buscar jogadores que são filhos de pais que saíram do país, né, e foram para outros países tentar a vida, você acaba conseguindo jogadores de bom nível, né? Tanto que o time titular tem vários jogadores ali da Liga Holandesa, de segunda divisão da Holanda, ou de jogadores da Liga da Suíça, por exemplo. Se eu não me engano, o Comenense é um jogador de um time suíço. É isso mesmo, é do Zurich, da Suíça, mas é formado no PSV também, enfim. Você tem jogadores ali de um nível minimamente competitivo, né, de ligas europeias, mas enfim, foi curioso, mas a goleada acho que fez jus ao que era mesmo para acontecer, né? E aí, do outro lado, para falar da Alemanha, acho que eu não entendo muito a escolha pelo Jonathan Tah no lugar do Rudiger, que até tem essa troca no segundo tempo, por mais que o Rudiger não tenha feito uma grande temporada no Real Madrid, acho que é um zagueiro muito melhor. O Schlotterbeck, sim, é um zagueiro de um nível que vem de um nível bem interessante no Borussia. Mas o restante do time acho que é isso mesmo, né? A dúvida era muito quem iria ocupar essa vaga do Gnabry, acabou ficando para o Sané, mas meio que por falta de opções. Né? De novo, eu não sei se isso não vai acabar mudando em algum momento. E também nos volantes, né? Porque o Pavlovic era o titular e a dúvida era ali quem seria. Foi o Imencha hoje, que foi muito bem, inclusive, poderia ser o Goretzka, poderia ser o Pascal Gross também, não sei. Mas acabou sendo o Imencha que fez um bom jogo, fez o primeiro gol, né? Um golaço, inclusive. E aí vale destacar, né? Muita movimentação do Musiala com o Wirtz e o Havertz também. O Kimmich sendo completamente soberano pelo lado direito, né? É um jogador de uma capacidade técnica, de uma leitura de jogo especial, assim, muito acima dos outros. E pode se dar o luxo, né, de ter ele na lateral. Ele poderia ser volante desse time também, que eu acho que seria titular absoluto também. Mas enfim. Então, um jogo muito fluido da Alemanha, muito interessante de se assistir. É um bom time, a Alemanha. Parece que vem melhor do que em outras Copas, né? As últimas recentemente, que decepcionou, caindo na primeira fase. Mas vamos esperar, né, para afirmar qualquer coisa, até porque a Alemanha vai ter muita dificuldade, tenho certeza que vai ter muita dificuldade contra a Costa do Marfim e Equador. E o outro jogo, um Holanda e Japão, que era para ser ainda mais espetacular do que foi, porque foi um jogo muito bom, tá? Duas equipes de um nível técnico muito interessante, mas eu gosto sempre de lembrar, e falei aqui já em vídeo, especificamente um vídeo sobre isso. O Japão, para mim, foi quem mais sofreu com as lesões, infelizmente, porque perdeu dois jogadores importantíssimos para o funcionamento ofensivo, acabou perdendo o Endo depois desse vídeo, inclusive. É que o Endo já estava sofrendo muito com lesões também na temporada e tal, mas você tem uma troca ali na estrutura, né? Não na estrutura, mas nas características, né? E precisa mexer. Tanto que o titular hoje, em teoria, se o Endo estivesse saudável, ele seria titular no lugar do Sano, que foi ao lado do Kamada ali, os dois meio-campistas, né? Um pouquinho mais defensivos, com o Maeda e o Kubo mais à frente, mas não necessariamente só por dentro, né? Então, e o Kubo ainda saiu machucado, ainda teve essa. Puta, tomara que não seja nada grave, porque aí você vai minar ainda mais o poder competitivo do Japão. Que mesmo com essas lesões, fez um jogo muito correto mesmo. Toma um gol de bola aérea, que acontece, né? Que não é nem no primeiro cruzamento, é no segundo, que aí a zaga vai fazendo um balanço, vai saindo, e o Van Dijk consegue cabecear muito bem. Toma um segundo gol numa pura individualidade do Somerville, um belo gol mesmo. Ele corta muito rápido para dentro e bate com uma precisão assim absurda. Mas no resto do jogo foi muito competitivo, defendeu muito bem. O papel ali dos alas foi extremamente importante para defender. O próprio Doan, por exemplo, o Hitsu Doan, que fez o lado direito hoje. Deixa eu até ver só uma coisinha aqui de notificação no computador, perdão. O Hitsu Doan, que fez o papel do lado direito, também ajudou muito a defender pela ala mesmo, direita.
Os três zagueiros, o Taniguchi especialmente para mim fez um jogo ainda melhor do que o do Ito e do Watanabe, mas fizeram grandes partidas também. Então assim, o Japão fez dentro do que podia fazer com as limitações que teve, um grande jogo. Belo gol do Kamada, depois o Nakamura empata. Não, minto, foi o contrário, né? O Kamada empata de cabeça, né? O gol, a finalização foi do Nakamura. Um belo gol do Nakamura, finalização muito bonita, inclusive. E assim, muito competitiva, num cenário em que acredito eu que o grupo deva ficar entre os dois, né? Mas, claro, ainda tem Suécia e Tunísia, eu estou gravando antes de Suécia e Tunísia, inclusive, que é nesse intervalo ali, como eu falei, na correria. Mas eu acredito que Japão e Holanda devem brigar por essa vaga, como primeiros colocados ali. Mas depende muito dos outros confrontos. E a Holanda, em falar nisso, acho que fez um bom jogo também. Teve até uma leitura interessante de defender com uma linha de 5, às vezes com o De Jong baixando nessa linha. Às vezes ele fazia baixar para a última linha, às vezes ele ia para do meio mesmo, ia ficar um 4-5-1. Eu esperava o Memphis titular, mas eu acho que o Memphis não estava 100%, né? Então acabou sendo o Malen, que até criou uma oportunidade de outra mais interessante. Eu acho que, por exemplo, quem eu esperava mais que acabou não fazendo um grande jogo hoje foi o Gakpo, né? O Cody Gakpo apareceu menos do que eu esperava. Mas, enfim, imagino nos outros jogos o Memphis voltando. Se ele estiver bem fisicamente também, né? Enfim. Mas foi uma leitura inteligente ali para se defender. Na hora de criar, senti que faltou um pouquinho de capacidade mesmo para chegar nessa última linha. E aí eu acho que faltou também um pouquinho do jogo do Reinders. O Reinders entrando na área, chegando como esse elemento surpresa, é um papel que ele faz muito bem. Acho que faltou um pouquinho disso da parte dele também. Bom jogo do Gravenberch, né? Bom jogo do Frank de Jong também. Acho que pelo lado direito, até ali eu falei do Somerville, né, que fez um belo gol. Talvez ele e o Dumfries não se entenderam tão bem. O Dumfries é um lateral muito ofensivo e tal. Vai estar no Real Madrid na próxima temporada, falaremos sobre isso depois. Agora não dá, por causa da Copa. Mas eu achei que faltou um pouquinho eles se entenderem. Talvez isso venha com os treinos ali, né? Uma adaptação entre eles, porque o Somerville não era titular. O Somerville foi convocado recentemente, as primeiras vezes, para a seleção holandesa. Então, é um jogador que acredito também que o grupo mesmo ainda está se adaptando e entendendo ele. Acredito eu também, claro, repito. Mas, então, assim, acho que você tem ali um elenco bem capacitado, especialmente no lado ofensivo, tem boas peças, e dá para imaginar a Holanda dando trabalho também, chegando até umas quartas de final, pelo menos, igual na última Copa. Esse grupo aqui pode sair, deve sair, né, inclusive, entre os dois, eu digo. Do grupo com certeza vai sair, mas deve sair entre os dois um dos adversários do Brasil nas oitavas, né? Então, ou na fase anterior, na fase antes, né, de 16 avos, realmente não sei. Mas aí tem um jogo que se adaptou muito bem, dois times que se adaptaram muito bem um ao outro e jogaram bola. Tentaram jogar bola, por mais que no primeiro tempo você pudesse imaginar assim, puta, talvez tenha um ritmo um pouquinho mais lento, mas tá um jogo muito estudado e tecnicamente com poucos erros. Não foram tantos erros assim, igual em outros jogos, que até foram legais, mas talvez tiveram um pouquinho mais de erros do que se imaginava. Enfim, achei um grande jogo. Essa rodada de domingo foi muito legal, histórias diferentes e interessantes. E como eu falei, amanhã eu falo sobre Costa do Marfim e Equador, que também foi um baita jogo. É isso. O que você achou dessa partida? O que você está achando do nível da Copa até agora? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aqui no Guarda Futebol Internacional e até amanhã, pessoal. Valeu.